A paz do Senhor Jesus. Eu passo nesta manhã para deixar uma palavra que está segundo Pedro, versículo 1, capítulo 2. Para quem não me conhece, sou Cida Rodrigues e esse é o meu canal, Fruto do Espírito Santo. O óculos está embaçado, tem que limpar. Eu quero convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus para estar neste trabalho conosco. Seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo. Que tudo que sair da minha boca, Senhor, que não seja eu falando, mas sim o Senhor, Pai. Eu convido o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar na direção deste trabalho. Que o Senhor venha nos abençoar, brindar a mim, meus filhos, meu esposo, a minha casa e tudo que é meu com teu sangue, Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, a cada um dos inscritos e todos aqueles que passarem por aqui com boa intenção. Glória a Deus. Aqui diz assim, os falsos mestres e os seus caráter, obras injustas e castigo. Eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, né, que já faz meses que eu não gravo, porque eu não quero trazer nada da minha carne. E aí ontem eu acordei de manhã, né, com uma palavra na minha cabeça, né, Irede. Aí fui pesquisar, né, aqui diz assim, assim como no meio do povo surgirá falsos profetas, assim também haverá entre vós falso mestre, os quais introduzem dissimuladamente heresia destruidora até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si o mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinárias. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movido por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Ora, o Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitado os no inferno os entregou o abismo e treva, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma, Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quanto venha a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinado, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Só até aqui. A heresia, né? Aqui os falsos mestres, né? Os seus caráter, falsos mestres e seu caráter. São aqueles que pregam o contrário, aqueles que desviam a verdade. Em vez dele pregar o verdadeiro evangelho, ele destria, né? Tira ali da verdade, induzindo muitas pessoas. As pessoas gostam de ouvir, né? Essas heresias, né? E acompanham. Olha, você tem que ter muito cuidado, você que prega aí, que está na frente pregando, não agrada a Deus.
o que você está fazendo. Você está tirando as ovelhas do caminho do Senhor. E nós não podemos fazer isso. O Senhor, quando nos chama, é para pregar a verdade. O Senhor me escolheu e me chamou para pregar a verdade. É por isso que eu quase não gravo vídeo, porque eu falo para o Senhor. Eu só quero gravar, Senhor, quando o Senhor me der uma palavra, me dá um destino do que o Senhor quer que eu fale. Né? Você aí, herede, né, que gosta de estar pregando aquilo que você acha que é agradável ao povo, né? E o povo gosta de ouvir aquilo que é agradável a ele. Mas você tem que pregar a verdade, não coisa fictícia. Você tem que falar que Deus, Ele nos salva, cura, liberta. Que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Aí você diz, Jesus só quer seu coração. Sim, né? Jesus não quer só nosso coração. Ele quer a nossa alma limpa, remida, purificada. Porque nós tem que vir como estamos. Porque não tem como nós vir sem pecado, se nós, né, não se render aos pés do Senhor para Ele poder nos limpar. Nós vem como está, mas não permanecemos como está. Aí você fica dizendo, mas isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Não faça isso, irmão. Se você quer pregar, pregue a verdade. Porque tem muitos que estão aí pregando, não é porque o Senhor chamou, é porque Ele quer pregar e ainda prega desviando aquilo que Deus deixou para nós. Nós temos que fazer o que Deus deixou escrito aqui para nós. Né? Nós não podemos pregar só rosa. Um pé de rosa, ela não só tem as rosas, ela tem folha, ela tem espinho que fura, né? Agora nós vamos deixar de falar a verdade para não magoar o nosso irmão, porque a verdade, meu irmão, ela dói. Eu falo isso porque às vezes eu também ouço a verdade e ela dói, mas eu prefiro a verdade, porque aí eu vou mudar, vou ter sede de mudança. Agora, se ficar sempre passando a mão na minha cabeça, você acha que a pessoa vai querer mudar? Ela fica iludida? Não, Deus vai me querer do jeito que eu sou. Engano seu. Não é não, tá? Vamos pregar mudança, porque o reino do céu é maravilhoso, né? Porque se não fosse, quem os relata que já foi lá e não quer voltar, né? Se não fosse bom, não queria voltar, não é mesmo? Então, irmão, nós temos que fazer por onde ir para o céu e levar os nossos irmãos conosco. Porque você não pode deixar de querer dividir uma coisa boa com seu irmão. A gente não divide as coisas ruins, mas as coisas boas nós devemos dividir. Queremos alcançar o céu? Temos que ter vontade que o nosso irmão também vá, né? Para não ficar sofrendo. Então, como que nós faz isso? Levando a verdade, para ele abrir os olhos, para ele reconhecer que é Jesus o único caminho, que só ele pode nos salvar e mais ninguém. Portanto, você que fica aí dando crédito só o que o mestre fala, o ensinador e quem é que esteja na frente, você tem que ver se ele ensinar a palavra, tá tudo aquilo, né? Às vezes você maltrata um verdadeiro que leva a verdade, quer matar a todo custo porque ele leva a verdade. Olha, você pode se arrepender amargamente. Amargamente. Gente, esses dias aqui no Paraná tá muito quente. Muito quente. E eu às vezes comento com meu esposo. Imagina esse sol aqui, nós tá desse jeito, hein? Esse calor. E lá que diz que é 10 vezes mais, como um dia eu vi um pastor, Deus falando na boca de um pastor. Você já imaginou você ter que ficar ali? Não faça isso, irmão. Vamos querer o melhor caminho. Por mais que ele seja estreito. Mas é nele que temos que passar. A gente tem que observar que uma coisa com muita facilidade não dá certo. Você se tira aí quando aparece uma oportunidade para você. Eu, pelo menos, sou assim. Eu observo quando é uma oportunidade que eu vejo assim que tem coisa demais, eu já fico desconfiada.
Isso não é coisa boa. Do mesmo jeito é no reino do céu, para você entrar lá não é de qualquer jeito. Às vezes a pessoa joga indireta na gente por causa das vestes, né? Que eu gosto. O Senhor quer que eu vista umas roupinhas mais, né? Tampando meu joelho, mais tampadinha aqui. E às vezes a gente ouve, tá? Indireta. Mas eu não ligo. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu também não posso vir aqui e falar, não, minha irmã, bota aí uma blusa, tomara que caia, bota um trem assim, aquilo. Não sei. Talvez Deus pode até não se importar que você vista, mas a mim ele se importa. Então eu tenho que passar o que ele passa para mim, né? Se ele passa para mim assim, eu tenho que passar assim, né? O crente ele tem que ser diferente, ele tem que ser o sal da terra. Porque assim, como diz na palavra, tudo lhe é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem brinco. Eu posso usar? Vai, se eu querer usar, posso até, né? Mas é lícito? É agradável aos olhos de Deus? Você que usa aí, eu não tenho nada contra. Se Deus não requer de você, né? Mas de mim, sim. Eu não posso passar um batomzão vermelho como eu fazia. Um batom mais escuro, né? Como antigamente. Eu não posso, eu não uso mais. Porque a beleza do crente está no brilho do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eu era iludida, eu só me achava bonita se eu passasse um batom. Hoje eu me olho no espelho e tô com meus cabelinhos brancos, né? E me acho bonita assim mesmo. Tem dia que eu não acho, não, mas tem dia que eu acho. E eu fico pensando, como a gente é iludido, né? Ai, se eu visse a minha reizinha aqui branca, ó, de 15 em 15 dias eu tava pintando. Agora eu quero deixar ele voltar, né? Voltar à origem dele, gente. Vou fazer 51 anos agora, dia 28. Então eu não posso mais querer ser uma novinha, tá? De cabelinhos pretos. Porque eu creio que o Senhor não tá agradando eu pintar os meus cabelos, né? Então a gente tem que ser quem nós somos. Se Deus quisesse que nós fosse uma jovem a vida toda, ele tinha feito para nós ser assim, sem rugas, sem amor. Perdão, irmão, que tem o marido tá ali ligando, né? Não pode. E é isso, meu irmão. Vamos pregar a verdade, não heresia. Não sejam irede, né? Abra seus olhos para a verdade enquanto é tempo, porque o Senhor quer nos salvar. Ele quer, mas nós temos que querer também. Não basta só ele querer e eu não querer, né? Para ele poder nos libertar, nos salvar. Olha, gente, quando eu paro para pensar o mundo como ele é, eu fico pensando quantas besteiras eu fiz na vida. Tem gente que não acredita no espiritual que existe. Existe, meu irmão. Não é coisa, tem gente que fala que até que é coisa da cabeça. Não é, porque eu já vi e sei que aquilo não é coisa da minha cabeça, tá? Deus já tem me mostrado algumas coisas e aquilo ali a gente vê que existe sim, um mundo espiritual é tão real como esse mundo. Então, existe o adversário lá, tá? E ele tá doidinho para tragar aqueles que der brecha para ele levar. Vamos mudar, não vamos dar atenção a esses hereges que querem te iludir, tá? Que só prega rosa, fique vendo. Esse negócio de só rosa não existe. No pé de uma rosa não só dá rosa, dá espinho também. E por aí você se tira. Amém? Esse é meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica na santa paz de Deus e que Deus abençoe a cada um dos irmãos que passar por aqui. Até o próximo.